Glória a Deus. Davi, queridos, nesse momento aqui, chega, vamos dizer assim, podemos dizer no ápice da grandiosidade do seu reino. Nesse contexto que nós estamos aqui lendo, do capítulo 17, quando Davi decide fazer um templo, né, e mobiliza suas riquezas, a riqueza do tesouro real para isso. Davi começa a preparar um caminho, e aí Deus fala para ele: ei, você não vai fazer isso, quem vai fazer isso vai ser seu filho. Então, essa história a gente já conhece de forma assim, quase que de cós salteado, mas eu quero falar 3 aspectos sobre o que Davi vive nesse tempo, que é de suma importância, e você pode ler todo o 1 Crônicas, que você vai ver muito mais do que isso. Eu quero compartilhar essa mensagem com você, com essa frase que Davi fala para Deus: quem sou eu? Já parou para pensar quem é você? O Kleber estava falando do que Deus estava falando, do que Deus fez, se não fosse a misericórdia dele, né? Todo dia ele não se cansa de fazer isso. Eu também me lembrei muito do Kleber montando essa mensagem. Então eu quero falar 3 aspectos aqui do que Davi vivia, estava vivendo, e o que também fez com que ele chegasse nesse momento. Bem, primeiro aspecto que eu quero trabalhar com você, e depois a gente volta a esse texto, era que Davi era um homem valente, e Davi liderava homens valentes, né? Isso está lá no 1 Crônicas 11 e 12, a gente lê sobre os valentes de Davi. Deixa eu falar contigo, talvez a gente não faça muita ideia, né, do que esse homem fazia, do que os seus liderados faziam. A gente lê na Bíblia sobre os valentes de Davi, homens que fizeram ou provocaram feitos parecidos com ele. O que Davi fez, quantos lembram, antes de matar Golias? O que habilitou Davi a ter a coragem de encarar Golias? Quantos lembram? O que foi que Davi fez? Matou quem? Um leão e um urso. Meu irmão, você acha que um homem que tem coragem para matar um leão e matar um urso vai pipocar para qualquer homem dessa terra? Vamos falar a linguagem do jovem, né? Vai pipocar? Vai titubear? Vai botar o rabinho entre as pernas? Se a Bíblia fala que Davi matou leão e urso, então a gente crê que Davi matou leão e um urso. Golias apareceu, 2 metros e tal de altura. Você vai ver que tem Deus em Israel. Então, Davi era um homem valente. Agora, para pensar o seguinte: ele também dirigia, ele também liderava vários homens valentes. Alguns deles fizeram obras, assim, de combate, que os guerreiros de Hollywood ficariam no chinelo, filho. Né? Ficariam no chinelo. Um desceu numa cova para matar um leão, o outro matou mais de 300 guardando um terreno, outro destroçou 800, que a espada ficou grudada na mão dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Às vezes a gente ouve essas histórias assim, se impressiona com a capacidade, né, dos filmes de hoje em dia. Deixa eu perguntar para você. Se um desses homens quisessem sair faísca entre eles, quem que entrar no meio para separar? Você acha que era fácil liderar homens como esse? O que você acha, irmão? Os caras eram sinistros. Não tinha UFC, não tinha nada disso não, filho. A galera, aquela turma era terrível. Homens que eram acostumados a passar fome, homens que eram acostumados a guerrear o tempo todo debaixo do sol, a carregar armadura, homens realmente carne de pescoço. Conhece alguém carne de pescoço? Era essa turma aqui. Essa galera era sinistra, e esse cara liderava. Eu estou relembrando isso para a gente chegar a alguns pontos interessantes acerca de Davi. Esses homens eram homens extraordinários. E eu fico pensando, como é que Davi conseguia liderar essa turma? Primeiro, a autoridade de Deus, amém, queridos? Amém? E a autoridade também do seu proceder diante deles, no caráter e na atitude. Porque com certeza, Davi não era o mais forte. É verdade ou não é? Como que você sabe que é verdade, pastor? O que a Bíblia relata acerca de Davi quando ele vai enfrentar Golias? Davi era um homem, o quê? Franzino. A Bíblia fala que Saul, ao contrário de Davi,
entre Israel, Davi do meio ombro para cima, Saul se sobressaía diante de todo Israel. Davi era homem de baixa estatura, franzino. Então, subentende que Davi não era o mais forte. É claro que naquele exército tinham homens mais fortes que ele. E como alguém mais fraco fisicamente lidera o mais forte? Só se for por exemplo e pela autoridade de Deus. Então, Davi, com certeza, era um homem que tinha respeito desses homens, e ele liderava essa turma com maestria, mentoreava essa galera. Davi liderava gente difícil, não era gente fácil não, né? Endividados, amargurados, então essa galera não chegou fácil na mão dele. Você que está anotando, vá anotando, porque a gente aprende muito sobre liderança com esse homem chamado Davi. Segundo ponto que eu quero traçar para você, e antes de entrar no segundo, Davi era líder de um dos maiores exércitos da antiguidade, das maiores potências militares da época. O seu exército chegou a se contar no início do livro de Crônicas com mais de 1 milhão de soldados. Então, era um exército muito, muito, muito forte, muito poderoso. Segundo ponto, Davi era alguém extremamente rico e ele moveu uma oferta gigantesca para a construção do templo. Valores surreais para a nossa realidade. Não sei se você já parou para ler, já parou para tentar calcular, né, nos valores, né, de hoje, mas só de ouro foram mais de 3.000 toneladas para a construção do templo. De prata, mais de 35.000 toneladas. Calcula-se que todo o valor do templo de Salomão no ano 2016 era correspondente à metade de toda a riqueza existente nos Estados Unidos. Todo o tesouro americano correspondia, né, a 50% desse valor. Então, queridos, era algo majestoso. Ele moveu riqueza, ele moveu e ele se esforçou para levantar essa oferta, para deixar tudo preparado para seu filho Salomão. Então Davi estava no ápice. Davi era alguém muito rico, o reino de Israel era muito rico, e Davi era um homem que mexia com esses valores. Mas é o mesmo homem que fez tudo isso e falou para Deus: quem sou eu? Terceiro aspecto, Davi teve essa brilhante ideia, né, de preparar um templo para o Senhor. E Davi, apesar de ele ter essa ideia, Deus falou para ele: não vai ser você. Como você ficaria? Como eu ficaria? Pô, sou o pai do filho, sou o pai da ideia. Como é que eu não vou fazer? Eu preparei tudo, me esforcei. A Bíblia fala que Davi fala: eu me esforcei para juntar 3.000 toneladas de ouro. Hoje em dia tem tanta gente querendo ser o pai da criança. Davi, então, ouve da parte de Deus e não reclama, não murmura. Senhor, toda essa nação, organizei tudo. Você vai ver que Davi organiza o serviço dos levitas, dos sacerdotes, turno por turno, família por família. Davi entra nas entranhas de toda a organização estrutural do serviço no templo. Davi prepara tudo, irmão, tudo. A gente conhece Davi como exímio guerreiro, como adorador, mas Davi foi alguém extremamente meticuloso. Depois que ele tem a ideia, a Bíblia fala e Davi relata que Deus deu a planta do templo para ele, assim como Deus deu para Moisés, Deus para o tabernáculo, Deus deu a Davi toda a planta do templo. Davi entrega tudo na mão de Salomão, tudo pronto, e fala para o filho: olha, eu te dou tudo pronto, e se você quiser, você ainda pode aumentar esse recurso que eu te dou. Davi tem essa brilhante ideia. Davi é esse cara fantástico. Davi estava bombando pra caramba. Mas essa frase de Davi aqui me chama muito a atenção. Quem sou eu? Você já parou para pensar quem é você? Você pode perguntar para o seu irmão: quem é você? Quem é você? Nós observamos 2 pontos fundamentais aqui, querido. Num contexto de por que Davi prosperava? E Crônicas relata isso. Primeiro, a mão e a bênção de Deus.
Amém? Sem a bênção de Deus a gente não vai a lugar nenhum. Aleluia. Segundo ponto, tinha muita gente boa do lado dele. A Bíblia fala aqui em Crônicas que eram homens peritos, corajosos, valentes, homens extraordinários. E ele deixa tudo isso para o filho dele. Davi foi essa pessoa, estava cercada de pessoas assim. Mas mesmo assim Davi falou, quem sou eu? Por que isso hoje para nós, igreja? Porque essa explanada básica sobre esse momento que Davi e o reino de Israel viviam. Para nós refletirmos quem somos nós. Sabe por quê? Porque com certeza Deus deseja, como aqui, que Davi e o reino de Israel expandisse. Deus deseja que a gente cresça, amém, queridos? Amém? Nós, nossa família, a igreja, nossa nação, com certeza Deus sempre deseja que prosperemos de alguma forma em todas as áreas da nossa vida. Só que, em meio aos momentos difíceis que vivemos, em meio às situações contrárias que nos deparamos na caminhada, e a gente vai observar que todo esse glamour passa, e alguns pilares precisam permanecer. Sabe por quê? Porque se a gente não sabe quem a gente é, a gente vai viver a história que muitos hoje ditos cristãos vivem. Vão para o mundo. Sabe por quê? Porque não tem a verdadeira consciência, muitas vezes, do que de fato são. Como assim, pastor? A gente acabou de falar que Davi teve a ideia de construir um templo, não é verdade? Esse templo era algo magnífico, era algo extraordinário. Você concorda comigo? Mais de 3.500 toneladas de ouro, deve ser algo mais ou menos extraordinário. Não é isso? Mais de 35 mil pratas num prédio, pouco maior que esse aqui, deve ser algo extraordinário. Parede de ouro, chão de ouro, teto de ouro, tudo de ouro. Deve ser algo, sem contar bronze e ferro. A Bíblia fala que nem se podia contar o que tinha separado. Então era algo magnífico demais. E o que isso tem a ver conosco? Só a gente pensar que um dia o povo de Israel foi infiel, começou a pecar, começou a desobedecer. Todo esse templo que um dia a Shekinah de Deus entrou ali, todo esse templo, tudo isso foi derrubado, foi para o chão. E se nós não entendermos, um dos pilares básicos da vida cristã, o valor que nós temos, que esse templo, feito por mãos humanas, nem se compara ao templo que hoje foi erguido por meio de Jesus Cristo, eu e você, igreja do Senhor. Nós precisamos valorizar quem nós somos. Esse ouro, essa prata, esse bronze, nada disso se compara àquilo que Jesus Cristo fez e formou através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Igreja do Senhor, nós precisamos entender quem nós somos. Davi moveu riquezas, nada disso atraiu os olhos dele. Davi foi famoso, guerreiro, poderoso, nada disso moveu o coração dele. Tanto que ele vai diante de Deus e ele fala, quem sou eu, Senhor, e quem é a minha família? Irmãos, aonde Deus nos levar, nos lembremos sempre, quem sou eu, da onde eu vim, quem eu era antes de Jesus, para onde Jesus quer me levar. Sabe por quê? A pompa às vezes passa, a Ele a glória no seio da igreja é fácil. E a grande questão é se na nossa vida, se na nossa casa, a gente vai continuar falando, quem sou eu? A Ele a glória, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando a gente sai dos holofotes, tem alguns pilares na nossa vida que fazem a diferença entre salvação e condenação, entre bênção e maldição, entre prosperidade e retrocesso. São o quê? São os valores, os princípios de quem nós somos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, verso 1, Paulo alerta a igreja e fala assim, irmãos, vivei de forma digna da vocação a que foste chamado. Ou seja, se nós não conseguimos valorizar de fato aquilo que realmente importa, aquilo que foi realizado por Jesus,
por mim e por você na cruz do Calvário, irmão, esquece o resto. Esquece o resto. Outra coisa, querido, sabe por que Davi chegou onde chegou? Porque Davi conseguiu reconhecer o valor das pessoas que estavam ao lado dele. Davi era rei, mas Davi se coloca diante de Deus não como rei, mas como servo. E muitas vezes na caminhada cristã nós temos dificuldade, nós falamos até, quem sou eu? Mas diante das pessoas a gente não baixa tanto o nariz assim. Deixa eu falar algo importante para você. Você me tolera mais 5 minutos? Amém? É só a gente reparar. Irmãos, irmãs, muitos como nós, que chegaram na igreja todo arrebentado. Quem chegou todo arrebentado? Endividado, cheio de problema, cheio de cafubira, cheio de espinho. Se alguém encostasse em você, espetava. Oh Deus, né? Aí Deus vai fazendo a obra. Ô irmão, aqui ó, poxa, eu estou com esse problema, eu estou assim, vem me ajudar, 2 horas da manhã. Ô pastor, vem cá. Aí Deus, ele chega com a cabeça baixa, nariz lá, apontando no chão. Pode falar, pastor, pode falar que eu vou te ouvir. Quando eu ouço isso hoje, eu falo, eu quero ver daqui a algum tempo. Deus começa a fazer, aí a pessoa começa a levantar, começa a andar mais ereto. Só que aí não para, o nariz começa a apontar para cima. E aí até Deus tem que ter permissão para falar com ele. Davi aprendeu a ouvir correção, querido. Davi foi humilde. O quem sou eu de Davi foi até no erro. Foi até quando ele pecou. Então se a gente quer alcançar lugares em Deus, nós precisamos aprender que nossas raízes precisam se aprofundar na questão da humildade. Aquilo que nós temos hoje é suficiente para hoje. Se a gente quer crescer mais, a base tem que ser mais firme, mais sólida e mais ampla. E Deus vai usar as pessoas que estão ao nosso lado para isso. Queira a gente, queira ou não. Davi é alguém que foi também, que aprendeu também a ouvir, né, e valorizar essas pessoas. Então, valorize, tenha humildade, né? A gente tem vários versículos em Provérbios, né, mas um dos mais lindos, eu não lembro onde está, é que diante da honra vai uma pessoa chamada humildade. E a soberba está à frente da queda, precede a queda. Então, em nome de Jesus, né, tenhamos esse coração. Eu movimentei milhões, trilhões, né? Eu ganhei várias guerras, eu conquistei isso. Mas quem sou eu, Senhor, diante do Senhor? Quem sou eu? Quem somos nós? Onde nós estávamos? Você lembra? Há 5, 10 anos atrás, onde você estava? Quem você era? Você consegue se lembrar? É importante a gente nunca se esquecer de onde Deus nos tirou. Porque só assim a gente vai saber para onde Ele vai nos levar. Você pode ficar de pé no seu lugar? Quero orar contigo. E dar liberdade para o Espírito Santo, óbvio, aquele que conduz todas as coisas e opera todas as coisas, realizar aquilo que Ele quer realizar nessa noite. Espírito Santo, Tu estás aqui. Tu sabes que eu me comunico muito melhor quando eu falo em oração. Senhor Jesus, e poder pensar num lugar cheio de ouro, prata, bronze, pedras preciosas, um lugar cheio de glamour. Pensar que esse lugar um dia, que foi um lugar onde a Tua Shekinah tomou
de tal forma que ninguém podia ficar de pé, ninguém podia estar diante de ti. Saber que esse mesmo lugar um dia serviu de adoração a Baal, de cultos malignos, e assim o Senhor fez com que todo esse templo fosse derrubado. Imaginar, Senhor Jesus, que a glória desse templo, todo o glamour, toda a fama, não se compara à glória a ser revelada em nós, a sua igreja, templo do Senhor Jesus, corpo de Cristo sobre a face da terra. A tua palavra afirma que a multiforme sabedoria de Deus seria revelada aos principados e potestades por meio da igreja do Senhor. Prédios humanos não farão isso. Mas nós, lavados, gemidos do teu sangue, igreja, noiva, essa sim, revelaremos aos principados, eles ficarão surpresos. Demônios ficarão surpresos. Por quê? Porque pessoas simples se tornaram um templo, habitação do Espírito Santo. Pessoas que valorizam isso. Muitas vezes, quando não valorizamos, permitimos que o pecado entre, que a sujeira entre. Mas, Senhor, que nessa noite o Espírito Santo nos desperte para um aprofundamento, Senhor, no valor que nós temos por causa do teu sacrifício na cruz do Calvário. Nada daquilo que foi construído por Salomão se compara a mim e aos meus irmãos, ó Deus. Nada. Tu não foste para a cruz por causa de templos, por causa de casas, por causa de prédios. Tu foste na cruz por causa de nós. Nos ensina, Senhor Jesus, como esse homem que aprendeu, Senhor, a reconhecer a tua grandeza e a insignificância dele, de que ele só era quem ele era em ti, de que nós somos o que somos somente em ti, porque longe de ti não há nada de bom em nós, não há nada a oferecer a ti. Que essa pessoa que está ao nosso lado, nosso irmão, Senhor, também é herdeiro da mesma graça de vida. Que com eles, Senhor, nós chegaremos mais longe. Que com eles nós seremos aperfeiçoados. E diante deles, ao lado deles, nós precisamos ter atitudes de aprendizado, de humildade, de quebrantamento, de suportarmos uns aos outros, de melhorarmos uns aos outros, nos aperfeiçoando, nos tornando um exército poderoso, cada vez mais poderoso, para estabelecer o teu reino e não o nosso. Nos leva, Senhor, como igreja, a não andar mais de nariz em pé. Senhor, muitas vezes quando já pregamos, quando somos usados por Ti, nosso nariz já empina. Já achamos que somos usados por Ti, não precisamos ouvir nada de ninguém. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ninguém pode mais nos corrigir, nos confrontar, porque já somos experimentados espirituais demais. Espírito Santo, nos leva às coisas simples, mas que de fato mudam a história de uma pessoa. O que é o nosso dinheiro? O que é o nosso sucesso? O que é o resultado? Se não o conjunto de fatores que está baseado no valor que nós temos em Ti. Hoje nós estamos, amanhã podemos não estar. Hoje cheios de pompa, amanhã humilhados. Deus, como igreja, nos permita, Senhor Jesus, mergulhar mais no caminho da humildade. Vem nos ensinar, Senhor, cada vez mais a aprendermos uns com os outros. Vem nos ensinar, Espírito Santo. Não aqui, mas no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família,
no nosso trabalho. Nos molda, Espírito Santo, para sermos aperfeiçoados em Ti, para que a glória da Tua noiva seja manifesta ao mundo, o Teu nome seja manifesto ao Teu mundo pela glória da Tua noiva, porque a glória da Tua noiva não se baseia na glória humana, ela se baseia na misericórdia que a cada dia se renova. E a Tua noiva só é revestida de glória quando a sua veste é lavada dia após dia no sangue do Cordeiro. E nós queremos nos vestir dessa glória, permitindo que o Teu sangue nos lave dia após dia. Nos desperta, Senhor, nos desperta nesse ano 2020 para aquilo que de fato faz a diferença, para aquilo que realmente importa para Ti, Deus. É óbvio que o Senhor quer que a gente cresça, é claro que o Senhor quer que a gente dê passos largos em direção, Senhor, a conquistas, a realizações, mas, Senhor, que os valores fundamentais do Teu Evangelho não sejam abafados, não sejam diminuídos, mas sejam aprofundados, porque nada daquilo que for construído ou estabelecido poderá ser feito de fato sem isso, Senhor, acontecer em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Querido amado, eu não sei para onde o Espírito Santo vai te direcionar hoje e depois daqui hoje à noite, mas tenha coragem de dar passos na direção que o Senhor te levar. Seja espontâneo para Deus, seja espontâneo para o Senhor, e deixe o Senhor te revestir da humildade dEle, em nome de Jesus. Amém?